João capítulo 3, versículo 1 ao 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu na tua presença, pelas experiências que tivemos com o Senhor durante esse dia, e pelas bênçãos que o Senhor trouxe às nossas vidas, através de contatos com outros irmãos, com pessoas do nosso círculo de amizade, através do alimento que o Senhor nos concedeu, tanto espiritual como físico. E nós queremos, nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor, mais uma vez, opere em nossas vidas e nos dê, Senhor Deus, alimento espiritual. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, que a Tua palavra possa gerar temor em nossas almas, que o conhecimento da Tua palavra, ó Deus, possa gerar vida em nós, possa gerar regozijo, alegria na Tua presença, que o Senhor nos conceda a bênção de termos uma experiência contigo, através da Tua palavra, que o Senhor se revele para nós, em nome de Jesus te pedimos, que o Senhor opere na vida de todos aqueles que estão assistindo pelo YouTube, e outros que ainda vão assistir, que haja um mover do Teu Espírito em suas vidas, que o Senhor toque corações, que o Senhor converta almas, que o Senhor transforme vidas para a glória do Teu nome, que o Senhor chame aqueles que o Senhor tem designado para serem Teus filhos. Por isso, opera em nossas vidas e em nosso meio. Edifica-nos na Tua presença. Abre o nosso entendimento e nos conduza a uma vida rica na Tua santa presença. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, eu me lembro agora de uma irmã lá de João Dourado, que uma vez eu preguei do texto do filho pródigo. Quando ela viu eu lendo o texto, ela disse assim, ela depois me falou, né? Ela disse assim: será que vai sair alguma coisa que a gente não já tenha ouvido por aí? Porque é um texto tão usado, tão utilizado na evangelização, que às vezes a pessoa fica já esperando isso. Não vai sair nada de novo desse lugar. Mas o texto aqui é um texto que fala sobre salvação. Muito embora ele fale sobre salvação, sobre nascer de novo, ele também, por inferência, a gente pode tirar algumas lições sobre o que não é nascer de novo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que não é nascer de novo? E o que é que o texto está nos mostrando? Porque o texto, Jesus está falando aqui para um religioso, um judeu, um dos principais da sinagoga, alguém que tinha contato não somente com a fé judaica, mas era homem de descendência judaica e era também alguém zeloso para com a lei. Então, um homem religioso. É interessante nós chamarmos a atenção que Nicodemos é um dos dois que pega o corpo de Jesus depois, que provavelmente demonstra que havia nele esse
zelo pelo Senhor, que foi movido justamente por uma experiência de conversão. Mas o Nicodemos que conversa com Jesus aqui não é um convertido, é apenas um religioso. E com base nisso, eu gostaria que nós meditássemos sobre o que não é novo nascimento. O que é que as pessoas muitas vezes pensam que é novo nascimento, mas isso não é novo nascimento. Primeira lição que eu gostaria de tirar está aí no versículo 1 ainda. Ter uma religião não é novo nascimento. Essa é a primeira coisa que nós observamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Então era um líder na sua comunidade. E ele não era apenas um líder, ele era um fariseu, que demonstra que provavelmente ele tinha decorado os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Ele era alguém que entendia como fazer uma liturgia dentro da sinagoga, provavelmente alguém que instruía as pessoas na sinagoga. Ele era um religioso, tinha pedigree religioso, tinha histórico religioso, mas Jesus olha para esse homem com toda a religião, com todo o ensinamento religioso que recebeu durante toda a sua vida, com toda a capacidade de aprender teologia, com todo o conhecimento teológico que tinha. Jesus olha para ele e diz: você precisa nascer de novo. Logo, o que nós aprendemos aqui é que ter uma religião não é novo nascimento. Sair de uma religião e ir para outra não é novo nascimento. E aí nós temos muita gente que nunca teve uma experiência de novo nascimento, saiu de uma religião católica e veio para a religião evangélica. Entrou na lei dos crentes, como se diz popularmente. E acha que está salvo, porque entrou na lei do crente. Mas ele entrou na lei dos crentes, mas a lei não entrou nele. E aí, o que a gente aprende é justamente que o indivíduo troca de religião. Então, trocar de religião não é nascer de novo. Então, religiosidade não é novo nascimento. João pregava arrependimento para a gente que tinha uma religião. Olha o que é que diz em Lucas, capítulo 3, verso 2 a 6. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. João pregava batismo de arrependimento para crente, ou melhor, para religioso, para gente que conhecia a lei, que frequentava a sinagoga, mas a palavra que veio para ele era que essas pessoas precisavam de salvação, de transformação de vida. A religião de alguns, muitas vezes, era um empecilho para a operação de Deus. É o que nós vamos ver em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Jesus tem uma experiência dentro de uma sinagoga. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, o que a gente observa aqui
é que esses homens ficaram enfurecidos com Deus. Deus está no meio deles e Deus não pode curar no dia de sábado, porque o dia de sábado a religião diz que não pode. E aí o que a gente observa é que esses indivíduos tinham a religião como pedra de tropeço para a vida espiritual deles. Tinham a religião como uma barreira para que eles pudessem servir a Deus de forma adequada. E o que nós encontramos, então, é a religião, muitas vezes, servindo de pedra de tropeço e de barreira para o indivíduo ter uma experiência com Deus real. Então, a primeira coisa que não é novo nascimento é ter uma religião. Então, se fosse assim, todo mundo que tivesse uma religião já estava salvo. Mas não é isso que a palavra nos ensina. O que a palavra nos ensina é que os religiosos precisam de salvação, porque a salvação vem da nossa experiência com Jesus. Segunda coisa que não é novo nascimento: reconhecer que Jesus é enviado de Deus. É uma outra coisa que não é novo nascimento. Nós temos, muitas vezes, no nosso meio, na nossa comunidade, muita gente que tem uma certa reverência por Jesus. Você entra em algumas casas aqui e, às vezes, até me chamam de reverendo também, mas você percebe aquela reverência. E não é reverência pela pessoa em si, mas é por quem ela representa. É pela igreja, é o respeito que se tem pela igreja, às vezes o respeito que se tem pelo evangelho. Se coloca aquele evangelho naquele lugar de destaque na prateleira, né? As folhinhas vão ficando meio amareladas assim, vão, por causa da umidade, vão fechando, o indivíduo vai esticando. Mas o que a gente observa é que reconhecer que Jesus é enviado por Deus, que Jesus é aquele que pode salvar, que ele é a única forma de salvação, isso por si só não é suficiente. A pessoa precisa ter uma experiência com Jesus. E essa experiência precisa mudar a alma do indivíduo. Ele precisa se tornar morada do Espírito Santo. Precisa ter uma experiência transformadora. Sem essa experiência transformadora, reconhecer Jesus como enviado por Deus não é suficiente. E aí no versículo 2 nós temos justamente isso acontecendo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o que Jesus fala para ele? Se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Com esse conhecimento que tu tem, com essa percepção que tu tem a respeito de mim, tu ainda precisa nascer de novo, Nicodemos. Porque apenas reconhecimento intelectual a respeito da fé, apenas concordar com a teologia certa não é suficiente. Nós precisamos de uma experiência com Cristo e com Deus através de Cristo. Sem essa experiência, não há novo nascimento. Então, reconhecer que Jesus é enviado por Deus não é suficiente. E não significa que o indivíduo é novo, tem um novo nascimento. E eu separei aqui 3 textos. O primeiro é esse de João 3, 2. O segundo é de Mateus 15, versos 7 ao 9, que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensinando doutrinas que nada mais é do que um conjunto de tradições de religião. O que a gente aprende aqui com Jesus é que o que Jesus quer é coração transformado, é vida impactada pelo Evangelho. E o que ele estava vendo era gente que honrava ele com os lábios, mas o coração estava distante dele. Então, por último, Tiago capítulo 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Qual é o restante do texto? Até os demônios creem e tremem. O demônio crê e treme. Alguém já viu um demônio convertido? Ninguém viu um demônio convertido, porque eles não se convertem. Mas eles creem e tremem. Mas nunca foram novo nascidos. E não tem possibilidade disso acontecer. O que a gente aprende, então,
é que reconhecer que Jesus é enviado de Deus não é suficiente. Então, enquanto o indivíduo estiver aí, a palavra que a gente tem é sempre aquela que Jesus deu para o indivíduo que falou a respeito do resumo do Sermão do Monte, não, da lei. Jesus olha para ele e diz assim: não estás longe de alcançar a vida eterna. Não estás longe, mas ainda não chegou lá não. Então, o que a gente aprende com o Evangelho é justamente isso. É conhecer que Jesus é enviado de Deus não é suficiente. Nascer da carne também não. E aqui esse indivíduo foi nascido da carne. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos entende que era nascimento como o homem, carne. Como é que um homem velho vai entrar no ventre materno, vai sair? A mente dele ainda estava voltada para o que é físico. Jesus está falando de coisas espirituais. E essa é a outra lição que nós aprendemos. Às vezes a gente vai evangelizar e a pessoa diz assim: eu sou filho de Deus. Foi Deus que me criou. Se Deus criou, então é criatura de Deus. Mas o fato do indivíduo ser criatura de Deus não significa que ele é filho de Deus. Porque filho de Deus são os que foram adotados. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Hoje pela manhã nós lemos um texto que falava sobre isso. Nós fomos feitos filhos de Deus. Então, é necessário assumir Jesus como Senhor e Salvador da vida, para ser filho de Deus. Agora, criatura de Deus, todos nós somos. E não somente nós, os homens e mulheres, mas também todos os animais, todas as plantas e toda a terra. Tudo criado por Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nascer da carne não nos faz salvos. O que a gente aprende com relação a isso é que quando nós nascemos da carne, nós nascemos com a semente do pecado e nós nascemos também com o juízo sobre nossas cabeças. E é aquilo que Jesus fez na cruz e a nossa aliança com ele que vai desviar esse juízo de Deus sobre as nossas vidas. Então, nascer da carne não faz de ninguém alguém salvo. Capítulo 8, versículo 38 de João, vai nos dizer o seguinte, 38 e diante: eu falo das coisas que vi junto com meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes respondeu: não, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos fala a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disse-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É aquilo que Jesus fala para esses indivíduos. Um monte de gente religiosa que nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Um monte de gente que até reconhecia as obras de Deus, mas não era capaz de ter uma experiência real com Deus. Essas pessoas precisavam de salvação. E o simples fato de serem nascidos da carne, quer sendo filhos de Abraão, ou de algum dos descendentes de Abraão, não faz de ninguém alguém salvo. O que nós aprendemos é que nós precisamos ter a nossa própria experiência de salvação. Do contrário, ainda nos faltará essa qualidade para sermos filhos de Deus. O que não é novo nascimento? Ser filho de quem já nasceu de novo.
também não é novo nascimento. É o que a gente viu no texto que acabamos de ler. Esse indivíduo aqui, Nicodemos, era nascido dos descendentes dos judeus. Poderia dizer, não, eu tenho aliança como promessa, que é o que está implícito aqui no capítulo 8, que nós acabamos de ler. Esses indivíduos achavam que eram salvos porque eram filhos de Abraão, descendentes de alguém que era convertido. E eu já vi muita gente fazendo esse tipo de afirmação. Evangelizar uma pessoa e a pessoa dizer assim, não, mas minha mãe é muito comprometida, mulher de oração, frequenta a igreja há tantos anos, piedosa, participa de circo de oração, participa de campanhas de oração, é uma mulher fervorosa. E daí? A mãe é convertida, e daí? Qual é o benefício que isso tem para um indivíduo que não tem compromisso nenhum com Deus? Nenhum. Então, o que nós precisamos entender é que ser filho de quem já nasceu de novo não é garantia de salvação para ninguém. Nicodemos era, os judeus que mataram Jesus eram também, o sumo sacerdote da época que condenou Jesus à morte também era descendente de gente convertida, mas isso não faz do indivíduo um convertido. E a gente precisa entender isso, tirar essa mentalidade equivocada da nossa cabeça. Quinta lição que nós aprendemos sobre o que não é nascer de novo. Aliás, aqui a gente já vai caminhando para o fim. Nós vamos, o destino de quem não é nascido de novo. Qual é o destino? Capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois no versículo 5 vai nos dizer, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que Jesus diz é que alguém que não é nascido de novo, não entra e nem vê o reino, não contempla, não experimenta, não tem contato com esse reino, porque esse reino é acessado por intermédio de Cristo. E só em Cristo há a possibilidade de alcançarmos essa bênção. Mas aí a gente pergunta, e se não entra no reino e não vê o reino, o que é que acontece com a pessoa? Mateus 24, versículo 27 e 28, nos diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aqui Jesus está falando a respeito de juízo. Quem não é nascido de novo, se morrer sem nascer de novo, ou se Jesus chegar e ainda não estiver nascido de novo, sofrerá juízo. Apocalipse 19, versículo 16 a 21, ainda nos diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Onde estiver o cadáver,
aí se ajuntarão os abutres. Apocalipse 21:8 ainda diz: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É isso que nós temos a respeito do destino de alguém que não é nascido de novo. Vai parar no inferno, com carteira de presbiteriano, com carteira de assembleano, com carteira da quadrangular, da universal, da mundial, de tudo quanto é a igreja que possa passar. E eu diria até que a gente não é difícil achar um que tem as carteiras de todas as igrejas, não. Que passa de igreja em igreja. Foi desagradado de uma igreja, vai para outra. Aí foi desagradado da outra, vai para outra. E vai recolhendo carteira e acumulando carteira. Vai chegar lá com as carteirinhas e vai dizer: ó, eu tenho a carteira da Assembleia, não entra aqui não, meu filho. Eu tenho a carteira da Presbiteriana, também não vai entrar não. Você não é nascido de novo. Não é a carteirinha da igreja, não é o acessório religioso que vai fazer você entrar no céu. O juízo está preparado para aqueles que não têm essa aliança com Deus. Então essa é uma palavra de advertência para todos nós. Para aqueles que estão conosco também no YouTube. Uma palavra de advertência para você. Para que você mude a sua vida, converta-se de verdade, ande com Deus, busque a presença de Deus, porque sem isso não há salvação. É só engano religioso. É só vontade de permanecer num ambiente que tem gente de Deus, mas não se faz parte do povo de Deus sem essa experiência de salvação. Então nós precisamos sempre estarmos atentos quanto a isso, porque do contrário nós vamos só nos enganando com os eventos da casa de Deus, com os eventos do departamento que nós participamos. Nós vamos apenas participando de um ambiente social, mas sem a coisa mais importante que esse ambiente social oferece, que é compromisso com Deus, andar com Deus. Então, que essa palavra de advertência sirva para todos nós. Que a graça do Senhor nos capacite para que nós possamos ter a experiência de salvação que é proposta no texto. Que sejamos nascidos do Espírito, da água e do Espírito. Que vivamos vida abundante na presença do Senhor. E você que tem gente descrente na sua casa, mande assistir a pregação de hoje. Você que tem gente que acha que é convertido, mas não tem vida convertida, pegue a pregação de hoje e passe o que você lembrar para a pessoa. E procure evangelizar, porque essas pessoas que são amigos do Evangelho precisam de salvação, porque elas precisam de desenvolver relacionamento com Deus. É desenvolvendo um relacionamento com Deus que vivemos a nossa vida cristã de forma autêntica e saudável. Que nós possamos fazer isso durante todas as nossas vidas e ensinar as pessoas ao nosso redor o caminho da salvação. Amém? Vamos levantar, vamos ter uma oração. Nosso querido Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pois o Senhor se revela através da Tua palavra. E nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor derrama sobre nós, nos dando discernimento a respeito do Teu reino, da Tua vontade, dos Teus planos e propósitos para as nossas vidas. Nós queremos agradecer ainda mais ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou com o Teu Evangelho, nos transformou, nos edificou, nos fez nascidos da água do Espírito, nos fez nova criatura. E nós queremos louvar o Teu nome por isso, porque a Tua boa mão tem estado sobre nós, para nos firmar e nos fortalecer na Tua presença. Pedimos que o Senhor, Deus, opere na vida de cada um, daqueles que estão aqui, daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem através do YouTube. Que o Senhor os capacite para viver o Evangelho. Que aquele que não for nascido da água e do Espírito, que o Senhor providencie esse novo nascimento. Que haja um mover do Teu Espírito em suas vidas. Que haja um impacto renovador nos seus corações. Aqueles que estiverem desviados, que se convertam a Ti verdadeiramente. E aqueles, Senhor Deus, que são apenas amigos do Evangelho, sejam desafiados para viverem na Tua santa e gloriosa presença. É o que nós te pedimos, ó Pai.
Usa essa palavra para gerar em nós vida, para gerar em nós comprometimento contigo, para gerar em nós intimidade com o Senhor, salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.